Vamos lá. Um, dois, três. Gravando, então. Vamos lá. Então, vamos à novamente pergunta. a todos e todas, vamos continuar aqui o nosso quiz. O Luciano está apresentando o quiz para a gente. Então, vamos lá. No início do capítulo 3 de Efésios, o apóstolo nos remete ao capítulo 2, que pode ser resumido como: letra A, primeira, segunda e terceira viagens missionárias. Letra B, a lei, a fé e a graça. Letra C, o Éden, a vida e o juízo. E letra D, quem eu era, a obra de Deus e quem eu sou. Os irmãos já responderam aí, vamos ver se acertaram. A resposta correta é letra D, quem eu era, a obra de Deus e quem eu sou, que foi a aula que o Rodrigo nos deu na semana anterior sobre essa temática. Vamos lá, segunda questão. Quando pensamos na obra de Deus em nós, somos impulsionados. Letra A uma atitude de amor em favor do próximo. Letra B, a cumprir a lei em todos os seus mandamentos. Letra C, a uma atitude de juízo para com os pecadores. Ou letra D, a uma busca de saciedade de todos os desejos. Qual a resposta certa? Vamos lá, então, valendo. Ainda não coloquei, Maite, você pode mudar a sua resposta. Se você percebeu que errou, pode mudar a resposta. Ainda está tempo, não revelamos a resposta correta. Se você acha que errou... Aproveitando que ela mudou, a resposta certa é... letra A uma atitude de amor em favor do próximo. Terceira questão. Ao observar a vida do apóstolo e sua declaração no capítulo 3, qual a situação mais condiz com a dele? Letra A, sucesso financeiro. Letra B, renúncia de direitos. Letra C, exigência de direitos. Ou letra D, sucesso profissional. Qual é a resposta certa? O pessoal está mais ágil hoje nas respostas do quiz. Está todo mundo rapidinho. Vamos lá, mais alguns segundos. Você está certo e está certa disso, já que a gente tem gente que reviu questão, né? Você está certo disso, você está certa disso, igual o Silvio Santos faz. Valendo um pouquinho mais de conhecimento, a resposta certa é renúncia de direitos. Quarta questão. Quem revelou a Paulo o mistério que ele expôs aos Efésios no capítulo 3? Letra A, o Espírito Santo. Letra B, os gnósticos. Letra C, Pedro, Tiago e João. Não no barquinho, mas Pedro, Tiago e João. E letra D, Barnabé e Silas. Qual é a resposta certa? Vamos lá. Estão certos disso? A resposta certa é letra A, o Espírito Santo revelou a Paulo. Quinta e última questão, valendo o presentinho no final da escola bíblica. Qual o grande mistério apresentado por Paulo no capítulo 3 de Efésios? Letra A salvação é somente para os judeus. Letra B, a salvação é somente para os evangélicos. Letra C, a salvação é para todos que creem em Cristo. Letra D, a salvação é somente para os batistas. Qual é a resposta certa? Ainda falta a gente responder. Vocês estão certos disso? A resposta certa... C, a salvação é para todos e todas os que creem em Cristo Jesus. Finalizamos aí o nosso quiz. Só posso sugerir os presentinhos, Adida.
Dida, melhor não. Vai ficar caro esses presentinhos que a Dida vai sugerir. Demorei 3 questões para achar onde colocar as respostas. É isso aí, Solange. Aos pouquinhos você vai se acostumando também com esses botõezinhos aí. Amém. Obrigado, Luciano. Eu vi que o pessoal foi bem nas respostas, né? Então, o pessoal está acompanhando bem as aulas. Parabéns, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Espero que dê certo. Se não der, eu vou pedir ajuda dos universitários. E nós vamos tocar o barco aqui em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês, amados, o texto de Efésios, né? Vocês já estão com a Bíblia nas mãos, né? O Rodrigo já mostrou a Bíblia chique dele. Eu espero que todo mundo aí esteja com a Bíblia na mão agora em Efésios 3, 14 a 21. E também eu acredito, pela fé, que todos e todas que já têm participado dessa aula já leram a carta inteira, né? São apenas 6 capítulos, é uma cartinha, é quase um bilhete de Paulo. Brincadeira, com toda a profundidade que tem, é um tratado, né? Mas eu espero que todos tenham lido Efésios já. Se você não leu, faça isso essa semana e venha para a próxima aula aí com o texto lido, tá bom? Leiamos. Então, eu vou ler na NVI, Efésios 3, 14 em diante. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Então, meus amados, eu dei esse tema aí, na verdade, esse tema aí não é meu, é um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, uma oração ousada. Nós vimos a semana passada que o Luciano ministrou para nós, falando sobre o mistério, mas também falando que Paulo intercedia por aqueles irmãos e irmãs lá da igreja da cidade de Éfeso, e agora ele faz essa oração, que é uma oração assim, realmente, com uma visão grandiosa, com um objetivo grandioso, com uma esperança grandiosa que Paulo tinha, para que aqueles crentes lá experimentassem, assim, dessa manifestação maravilhosa do amor, do poder, da plenitude de Deus. Então, eu diria que, assim, que é um objetivo muito alto que Paulo estabeleceu nesse pedaço da carta. E é interessante a gente pensar que... deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui no slide. Essa oração que é direcionada ao Pai, ela está num lugar, ou num trecho da carta, melhor dizendo, onde Paulo começa a fazer o que ele faz nas suas cartas, né? Ele começa a carta com as saudações, ele estabelece ali, pelo menos na maioria das suas cartas, ali alguns valores teológicos, ou que nós podemos chamar conceitos doutrinários, de ensino, de revelação para os seus leitores, e aí depois ele vai para uma parte prática, né? Então a gente poderia dizer assim, da teoria para a prática, da doutrina para a prática, do ensino para a ação que ele
inspirado por Deus, obviamente esperava dos seus leitores. Não adianta a gente conhecer a palavra, não adianta a gente se aprofundar no conhecimento da palavra, o que é muito bom, mas a prática ser dissociada daquilo que a gente sabe, ou mesmo daquilo que a gente crê. Então, a prática e o conhecimento devem sempre andar juntos. E é isso que Paulo vai fazer. Ele, depois de tudo que foi exposto até aqui, nesse capítulo 3, a partir do 4, ele vai começar a fazer um apelo para que tudo isso seja colocado em prática. Ele fala, vivam de maneira digna da vocação que receberam. O começo do capítulo 4, ele vai em frente, né? Lembrando, gente, que vocês podem fazer perguntas aí a qualquer momento, tá? Podem aí levantar a mão, podem abrir o microfone, podem colocar no chat também, e eu vou fazer algumas perguntas também. Então, dúvidas, perguntem, caso queiram acrescentar alguma coisa também, façam isso, que eu sei que vamos aprender juntos. Lembrando, eu gosto sempre de dizer lá na nossa aula, na classe de batismos, que toda pergunta é boa, toda pergunta é válida, toda dúvida deve ser colocada para a gente refletir juntos, tá? Então, não fiquem tímidos e participem. Muito bem, essa oração começa aí no versículo 14, quando Paulo se ajoelha diante do Pai. Ele vai direcionar essa oração ao Pai, né? Muitas vezes as orações são direcionadas a Deus, Deus Pai, mas aqui ele cita a palavra Pai. Deus começa a ser chamado de Pai, principalmente no Novo Testamento. Jesus, na oração modelo, nos ensinou a orarmos em nome do Pai, ou para o Pai. O destino da nossa oração é Deus Pai. E nós oramos em nome de Jesus, que é o intercessor que nos apresenta e que nos leva à presença do Pai. Lembrando que nós não temos acesso a Deus a não ser através de Jesus Cristo, né? Ele é o único mediador, é ele que nos leva para o trono da graça. Como diz Hebreus, ao Santo dos Santos, para falarmos com o Pai. E Paulo aqui, ele tem essa maneira de escrever, quando ele diz, esse Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Interessante isso, né? Esse destaque de Paulo aqui, diferente de outros momentos que ele se dirige ao Pai, ele ora, ele vai falar dessa paternidade de Deus. O Russell Shedd, né, que é o autor do livro que está servindo de base para o nosso estudo, ele vai dizer que a paternidade de Deus é arquétipa, ou seja, é um modelo, é o princípio, é o início de toda a paternidade, né? Então, se a gente pensar assim, a gente pode lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, chamado Imago Dei. Então, tudo, segundo Shedd, e nós concordamos, tem a sua origem em Deus. A nossa vida, a nossa família, a nossa fé, tudo tem origem em Deus. Por isso, Paulo vai direcionar essa oração para Deus, o nosso Pai Celestial. E ele se coloca de joelhos para isso, né? Ele tem uma postura humilde. Lembrando que os judeus, eles costumavam orar em pé. Não era prática comum dos judeus orarem de joelhos. Mas aqui Paulo quer dar uma ênfase nessa oração grandiosa que ele faz pelos Efésios e também por nós, porque ele vai falar aqui que seja assim por todas as gerações, né? Isso é bonito, isso nos alcança, né? Essa oração. Lembrando também lá da oração de Jesus em João 17, quando ele ora por todos aqueles que haveriam de crer. Ele ora de joelhos, uma postura humilde, né? Que deve ser a postura do nosso coração de humildade. Se nós pudermos orar de joelhos, também é bom, porque expressa a nossa humildade diante de Deus, nosso reconhecimento da grandeza de Deus. Nós podemos orar em pé, sentados no carro, deitados, e Deus ouve a nossa oração. Mas é bom orarmos de joelhos também, é bom nós nos momentos
devocionais, a gente poder se quebrantar diante de Deus e mostrar nossa humildade, pôr a cara no chão e mostrar o quanto nós apreciamos estar na presença de Deus, né? Eu vou dando uma olhadinha aqui no chat, porque da apresentação não dá para ver, mas o Luciano me deu uma dica aqui para eu ficar no celular também. E aí são muitos aparelhos para administrar, viu, Luciano? Mas a gente vai pela fé, em nome de Jesus. Então, gente, essa oração é uma oração direcionada ao Pai. O Hernandes Dias, ele escreveu no livro, no comentário de Efésios, essa frase aí, que eu achei muito legal, até compartilhei lá no meu Facebook, né? Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Para dizer que a gente, quando se quebranta diante de Deus, e a gente se humilha, e a gente busca essa presença de Deus, a gente busca essa comunhão sobrenatural com Deus, sente o Espírito Santo falando conosco, nos revelando, nos ensinando, intercedendo por nós, a gente tem uma visão muito maior, né, da vida, de nós mesmos, de Deus, e é maravilhoso isso. Eu amei essa frase aí, e eu achei muito propícia dentro do texto que a gente está estudando aqui. Tudo bem. Então, eu já falei isso, né? Ele estabeleceu a doutrina até esse capítulo 3, falando do mistério que foi revelado, onde o evangelho e a salvação é para todos os que creem, conforme nós respondemos aí no quiz. Ele falou como era a nossa vida, o que ele fez por nós, como nós somos agora, e enfim. E agora nós precisamos pensar no que, então? Precisamos pensar na prática de vida, como colocar isso em prática na nossa vida, né? No dia a dia, em todos os nossas experiências de vida, em todos os lugares onde nós estamos, em todos os nossos relacionamentos, na maneira como nós vemos Deus, o mundo, as pessoas, os bens, o dinheiro, o casamento, etc, etc, etc. Doutrina para a prática, né? Então, nós vamos ver como foi essa oração de Paulo. Como foi essa oração de Paulo pelos Éfesos. Lembrando, gente, que lá na cidade de Éfeso, quem pode me ajudar aí, lembrando de alguma característica da cidade de Éfeso? Da cultura, ou da religiosidade de Éfeso, ou lembrar alguma coisa que aconteceu lá na cidade de Éfeso, quando Paulo esteve lá, na sua viagem missionária. Quem pode lembrar alguma coisa lá da cidade de Éfeso? Só para a gente lembrar por quem, ou quem eram as pessoas pelas quais Paulo estava orando, né? Vamos lá. Quem pode falar alguma coisa aí ou escrever? Vamos lembrar lá das primeiras aulas aí, gente. Como o Luciano falou aqui, um de cada vez, né, para não tumultuar muito o ambiente. A Vera está pedindo para eu refazer a pergunta. O que você pode lembrar da cidade de Éfeso? O que você lembra lá da cidade? Alguma característica, alguma coisa que aconteceu? Alguma coisa sobre a religiosidade lá de Éfeso, antes do evangelho chegar lá e que obviamente estava presente ainda mesmo depois que o evangelho chegou. Tá todo mundo quieto ou eu tô sem som aqui no meu celular? Deixa eu ver, estou conseguindo abrir o chat aqui, eu vou sair e voltar.
Só um minutinho, gente. Deixa eu... Ah, sim, obrigado. Agora eu vou conseguir voltar lá. Muito bem, a Deise falou aqui de idolatria. Muito bem, Deise, obrigado. Foi o local onde Paulo ficou mais tempo, né? Paulo foi insultado lá, foi acusado. Éfeso era uma cidade importante, era o centro econômico e tinha o templo de Diana. Muito bem. Eu acho que esse ponto aqui é o ponto principal aqui. A Vera está falando que era uma grande metrópole também. Era um ponto principal que eu queria abordar, porque realmente, gente, essa questão da idolatria, da deusa Diana, então era um lugar, vamos comparar assim, guardadas as devidas proporções, né? Era um lugar de muita idolatria, parecido com a Aparecida do Norte aqui, né? Então, por ser um lugar onde havia esse templo que as pessoas adoravam a deusa Diana ou a deusa Artemis, né? Era um lugar de malignidade, era um lugar de ação do diabo mesmo, né? Era um lugar onde as pessoas se prostituíam também para adorar essa deusa. E a gente lembra lá que quando Paulo esteve em Éfeso, houve a queima de muitos livros, né? Que eram verdadeiros livros de bruxaria. As pessoas que se convertiam queimavam os livros, e isso trouxe uma revolta, uma agitação muito grande lá. Então, só quero lembrar essa questão de uma certa malignidade, de um certo domínio do poder do diabo ali, iludindo aquelas pessoas e levando aquelas pessoas a pecarem, levando aquelas pessoas a estarem debaixo de uma malignidade, né? Então, havia uma verdadeira guerra espiritual. Por isso, Paulo vai falar no capítulo 6, né, da luta espiritual. Então, ele ora para que se manifestasse o poder de Deus. Vocês estão vendo aí a minha apresentação agora ou não? Sim? Ok. Então, legal, obrigado, Verinha. Então, súplica pelo poder, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, né? Paulo, ele não pede por mudança nas circunstâncias. Paulo, ele pede, na verdade, por quê? Ele pede por poder, ele pede por capacitação. Ora, se nós estamos nessa transição da carta, da doutrina para a prática, é preciso, para praticar aquilo que Deus espera de nós, para viver o Evangelho, para viver guiado pelo Espírito, cheio de Jesus, para praticar o amor, nós precisamos de capacitação. Essa capacitação não é humana, ela não é disciplinar apenas, não é fruto de um esforço humano, da nossa disciplina, não é fruto de práticas apenas religiosas, né? As práticas religiosas que nós temos devem ser consequência desse poder de Deus em nós e para glorificar Deus. Mas eu quero dizer que não é um esforço humano, é algo sobrenatural, é algo do poder de Deus, né? Essa palavra poder aqui é a palavra dinamis, que é a mesma usada lá em Atos 1:8 por Jesus, quando ele prometeu que os discípulos receberiam poder, né? Então, é isso que Paulo vai esperar. Ele não pede, Senhor, me livra da cadeia, Senhor, livra os Efésios de todas as lutas. Não, a prioridade dele não é essa. A prioridade dele é capacitação e poder de Deus. O fortalecimento vem do alto. Em algumas versões, na minha versão está bem clara aqui, que Deus os fortaleça, né? Mas é bom lembrar que esse fortalecimento vem do alto. Em algumas versões está escrito assim, que vocês sejam fortalecidos, né? Então, está
no tempo passivo aqui, podemos dizer assim. Esse fortalecimento vem do alto. É interessante que esse fortalecimento que Paulo espera de nós é para que nós sejamos dominados pelo Espírito Santo. Que Cristo habite em nós, para nós dominarmos a nós mesmos. Para nós dominarmos a nossa carne, para que a nossa carne fique dominada por Espírito e que Deus nos capacite para ter esse domínio próprio lá, que é um fruto, uma característica do fruto do Espírito Santo. Interessante isso. Então, é poder, é uma força sobrenatural de Deus. Esse dinamis de Deus é algo sobrenatural, né? Para nós podermos realmente colocar em prática aquilo que Deus está esperando de nós. Lembramos de 2 Coríntios 4,16, que diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É muito lindo isso, né? Tem mesmo apóstolo que escreveu isso, a gente pensa assim na nossa vida, né, gente? O quanto a gente se desgasta, enquanto a gente envelhece, né? Estávamos vendo aqui em casa algumas fotos esses dias. Até meu irmão mandou uma foto esses dias para a gente, em que eu e a Verinha estávamos fazendo curso de noivos, né? Então você imagina o quanto tempo atrás, né? A gente vê quanto a gente envelhece, quanto a gente muda, mas o quanto Deus nos renova, né? E isso é engraçado porque a gente se sente, a gente vê que a gente está envelhecendo, realmente o nosso exterior está se desgastando, mas a gente se sente renovado, a gente se sente jovem, a gente se sente animado, a gente vai não desanimando, mas vai sendo renovados, porque esse poder que Paulo está pedindo aqui, ele é real, ele não é uma poesia, ele não é uma coisa subjetiva, ele é muito real e ele se manifesta na nossa vida. Por mais que a gente vai perdendo muitas vezes as forças físicas, essa renovação ela nos anima e ela nos fortalece e ela nos faz capacitar, ou ela nos capacita a prosseguir e enfrentar as dificuldades, né? O Luciano está falando aqui que na NVT consta que ele os fortaleça, né? Então, por isso que, exatamente, Luciano. Então, por isso que Paulo está pedindo isso, porque ele espera de nós que Deus faça isso em nós. Por isso ele está orando ao Pai. Senhor, fortalece esses meus amados lá de Éfeso. Fortalece as próximas gerações que haverão de crer. Porque o padrão que Deus estabelece para nós, para sermos de fato discípulos, para sermos de fato cristãos, para sermos de fato pessoas que estão vivendo em santificação, é alto, é um padrão altíssimo. Então nós precisamos desse poder que realmente, como disse o Luciano aqui, vem do alto, né? E, gente, eu sei que essa classe aqui tem gente que gosta bastante de super-heróis, né? Do cinema, e eu também gosto do cinema e dos filmes. O que eu lembrei quando eu estava estudando esse texto? Eu lembrei do Super-Homem, né? Eu lembrei do Super-Homem e vocês podem me ajudar. O Super-Homem, pelo menos nos episódios antigos que eu me lembro, ele tinha lá uma fonte de poder que era um negócio excepcional. E teve alguns episódios, alguns filmes lá que ele perdeu. Era tal da Kryptonita, se eu não me lembro, se eu não me engano, né? O Alex manja disso aí, né, Luciano? Era a tal da Kryptonita que ele precisava receber lá para voltar a ser o Super-Homem, né? Para vencer todas as lutas dele, né? O Alex, Kryptonota ou Kryptonita, Alex? Então, gente, eu lembrei disso porque esse poder de Deus que Kryptonita. Deus Kryptonita, Bitcoin aí, enfim. Então, Deus, eu gosto muito de ressaltar essa questão, e essa oração é maravilhosa. Eu lembro quando eu preguei esse texto lá em 2015, na IBAJ, eu estava fazendo uma série sobre Efésios. Foi um momento muito gostoso para mim, porque
às vezes na vida cristã a gente coloca aí no piloto automático e a gente vai tendo uma visão muito materialista das coisas, muito automática, muito daquilo que a gente vê e esquece que o poder de Deus é algo que Deus quer manifestar na nossa vida, né? Mas vamos lá. Aí ele vai falar, para que Cristo habite no coração de vocês, né? E aí o Hernandes Dias vai falar desse verbo habitar aqui, que é katoikel, é diferente de outro verbo que é usado às vezes no Novo Testamento para habitar. Então aqui não é habitar de uma maneira temporária, mas é habitar de maneira definitiva, né? De maneira assim, para sempre, em nós. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente se converte a Jesus, no momento da conversão, ou no processo da conversão, porque eu creio que a conversão muitas vezes ela é um processo, Cristo vem habitar em nós. A gente passa a ser templo já do Espírito Santo. Só um minutinho. Tem gente chegando aqui, deixa eu autorizar. Ok, Giovana, seja bem-vinda. Então, Cristo passa a habitar em nós, né? Mas aqui, eu acho que a expectativa de Paulo é que Cristo, habitando na nossa casa, ele não fique ali no quartinho, né? Sabe quando a gente recebe um hóspede assim, e coloca a pessoa lá num quarto, ajeita um canto da casa, põe um colchonete, e a pessoa está lá com a gente, tal, mas ela não tem autonomia, né, para mexer na casa, para mudar os móveis de lugar, para jogar as coisas no lixo, né? Vocês sabem que eu estou fazendo umas mudanças aqui em casa e já joguei muita coisa no lixo, já doei muita coisa que podia ser doada. E essa pessoa tem que ter autoridade. É isso que Cristo precisa ser na nossa vida. Ele habitar em nós, como disse o Shed, ele precisa tomar conta da casa, né? Ele precisa ter acesso a tudo, incluir e excluir o que ele desejar. Essa é a expectativa de Paulo, a expectativa de Deus para essa habitação de Cristo em nós, né? Na nossa vida. Ele precisa ser Senhor da casa. Lembrando lá das aulinhas da escola bíblica no departamento infantil, ele sentar no trono, é habitar para cuidar, para dirigir, para tomar conta de nós. Por isso ele é o nosso modelo. Por isso as nossas ações precisam ser inspiradas nele, da maneira como ele agia, nos exemplos que ele deu e na sua palavra, o que ele deixou registrado para nós fazermos, né? Então, isso é maravilhoso, né? E só assim a vida cristã é possível, com o poder de Deus e com a vida de Jesus em nós, né? E aí no versículo 17b, ele vai dizer o que vai acontecer, né? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, esse poder de Deus em nós e essa habitação de Cristo na nossa vida, essa influência, essa direção de Cristo na nossa vida, vai nos levar fatalmente ou graciosamente ao amor fraternal, né? Como foi falado nas aulas anteriores e como foi até um dos temas aí do quiz de hoje. Do quiz de hoje. Ao amor fraternal. Olha o versículo 17b, então eu li, e a gente vai lembrar que nós vamos ser fortalecidos para amar, né? Fortalecidos para amar, ou seja, esse poder de Deus em nós vai nos levar ao amor. Quanto mais Cristo estiver sendo Senhor da nossa vida, mais esse amor fraternal vai ser natural na nossa vida. Arraigados e edificados, essa expressão que Paulo usa, ele vai falar, ele vai lembrar lá da arquitetura e da
para a agricultura, né? E vai mostrar para nós profundidade e estabilidade. Ou seja, isso vai nos aprofundar nessa presença de Deus, vai nos tornar estáveis, né? Não vamos ficar naquela dinâmica, muitas vezes, da vida cristã que a gente experimenta de altos e baixos, altos e baixos. Às vezes estamos alegres com Cristo, cheios do Espírito, às vezes damos lugar à carne, nos esfriamos, mas vai proporcionar para a estabilidade. Quem lembra aí de cabeça o que está escrito lá em Mateus 7, 24 a 27? Quem lembra dessa parábola de Jesus aí? Eu cito muito esse texto aí nas minhas mensagens. Quem faz aconselhamento de casal comigo costuma ouvir isso direto. É um texto, eu acho que Jesus, ele sintetizou de uma maneira assim magistral, né? A nossa possibilidade de estar firmados, né? Se ninguém lembra, quem pode ler aí para mim? Alguém lê aí para mim, Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Obrigado, Alex. É isso, né? A casa edificada sobre a rocha. Ouvir a palavra, praticar a palavra, nos gera essa estabilidade. E o Luciano está colocando aqui sobre a tradução da NVT, que é a nova versão transformadora, fala assim: suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Né? Vejam, amados, que esses processos, essa expectativa de Paulo para os crentes e para a sua igreja, o quanto elas mostram, né, gente, a necessidade de nós desejarmos esse crescimento, esse amadurecimento, esse poder de Deus na nossa vida. O quanto mostra para a gente o quanto nós precisamos nos submeter ao Espírito e buscar essa direção do Senhor, para não nos acomodarmos numa vida cristã rasa, sem frutos, né? Mas desejarmos essa profundidade, né? Então, realmente, a gente se aprofundar em amor, isso vai nos manter fortes, isso vai nos manter estáveis, isso vai nos manter alertas também, isso vai nos capacitar a colocar em prática isso que Paulo está esperando de nós, aquilo que Paulo quer que Deus faça em nós. A Dida está colocando: prudência e estabilidade só é possível se as raízes estiverem aprofundadas na fé em Deus. Só Ele sustenta. Muito bem, Dida. Isso mesmo, prudência e estabilidade só é possível se as raízes estiverem aprofundadas. Uma coisa importantíssima, que é a fé em Deus. Então, a necessidade de alimentar essa fé que nasceu lá na nossa conversão, ela tem que ser alimentada, tem que ser regada, tem que ser aprofundada, tem que ser amadurecida, e por isso a gente buscar sempre na palavra do Senhor o desenvolvimento dessa fé. A Dida está pedindo para falar. Claro, Dida, pode falar sim, por favor. Pastor, é que eu me lembrei do meu pai. Tá me ouvindo? Tá? Sim. Quando eu era menina pequena, meu pai orava e falava assim: Senhor, aumenta a nossa fé em ti. E eu não entendia isso. Porque eu entendi assim, que como ele já orava a Deus, ele já tinha fé, não precisava aumentar. Interessante. E a nossa fé, ela precisa ser renovada, né? Eu acho que não sei se eu estou errada, mas é um agir nosso também, nós buscarmos isso. Porque quando acontece infelizmente acontece essa instabilidade às vezes, né?
Mas é um movimento da gente também, de ir buscar a fonte, de se fortalecer de novo. É uma caminhada árdua, eu creio assim, quando a gente fica fraquinho, né? Mas a gente não abaixar os olhos, continuar olhando para o Senhor e pedir que Ele nos fortaleça. Isso é uma atitude da gente, mas a gente precisa que Ele faça isso em nós, porque sozinhos nós não conseguimos, né? Então, hoje, quando eu também oro, Senhor, aumenta a minha fé em Ti, e eu sempre choro porque eu lembro do meu pai. Quando ele falava isso, eu sempre admirei muito meu pai, achava ele um homem tão forte. E aí ele orava isso, eu falava, meu Deus, como meu pai, esse homem, vai pedir para Deus para aumentar a fé dele, né? Porque para mim já era tudo aquilo, o que eu via das atitudes do meu pai, né? E hoje, todos os dias eu oro e falo, Senhor, aumenta a minha fé em Ti, para que o Senhor, para que eu fique firme, para que eu não balance, não caia, entendeu? Então, é isso, eu acho que eu olho para o meu pai e eu vejo que as raízes dele estavam aprofundadas em Deus, porque ele se submetia e ele sabia que ele precisava do Senhor para fortalecê-lo, né? Então, eu creio que o nosso caminhar como cristão, como eu disse, é uma caminhada árdua, mas nós precisamos buscar essa força no Senhor. E Ele nos sustenta, porque Ele vê o nosso coração, né, pastor? Verdade, Dida. Obrigado. Então, seu pai estava sendo coerente com aquilo que Paulo está fazendo aqui, orando por nós, né? Reconhecendo que esse poder vem do alto, reconhecendo que Deus, ele quer nos fortalecer, porque sabe da exigência da nossa caminhada, não é? O cristão é alguém que não deseja viver de qualquer maneira. O cristão rejeita qualquer filosofia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O cristão não é assim. O cristão tem um alvo, objetivo, que é atingir a estatura de Cristo, que Paulo vai tratar aí na sequência da carta. Então, Paulo sabe que esse padrão só pode ser estabelecido pela manifestação do poder de Deus em nós, né? E por isso, gente, ele pede dessa maneira, até para nós amarmos, né? Para nós realmente demonstrarmos esse amor que é a evidência do discipulado. Lembrando lá sempre de João 13, 35 e 36, quando o apóstolo diz que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se, né, tem a condicional, se amarmos uns aos outros, né? Eu lembro que uma vez a minha irmã Daisy, ela fez o curso na Teológica de Educação Religiosa na época, né, lá nos anos 80, e ela testemunhou para a gente que quando ela entrou no curso, ela fez lá uma prova, um tipo de um teste, né? Era um teste para as pessoas conhecerem melhor a si mesmas. E um dos resultados do teste que chamou muito a atenção da Daisy naquele dia foi que ela tinha dificuldade de amar algumas pessoas, né? E ela compartilhou isso com a gente na época, lá com os jovens da igreja. E ela colocou isso diante de Deus, pediu perdão a Deus e buscou isso no Senhor, né? E hoje, olhando para a vida da minha irmã, muitos anos depois, a gente vê o quanto ela mudou, o quanto ela tem colocado isso em prática, né? Então, às vezes, nós temos dificuldades para amar algumas pessoas, ou amar em algumas situações, ou permanecer amando, e precisamos buscar esse poder de Deus, e precisamos pedir perdão, e precisamos rever, né? Como estão os nossos sentimentos, o nosso coração e etc. e tal, tá bom? Então, também essa oração é uma súplica pela compreensão do amor de Cristo. Pela compreensão do amor de Cristo. Versículo 18 e 19. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, ou seja, com toda a igreja, com todos aqueles que foram separados para Cristo, compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade
desse grande, imensurável amor de Deus, né? Interessante isso, né, gente? Porque nós temos uma compreensão limitada de nós mesmos, da vida, de Deus, né? Paulo vai falar aqui da dimensão do amor de Deus. Isso é muito lindo, né? Porque vai além da nossa capacidade de compreender, né? A gente compreende aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já leu, aquilo que a nossa linguagem, até onde vai a nossa linguagem, né? Há limites para tudo, mas o amor de Cristo está muito além disso, né? Isso é muito lindo. Então, conhecer o amor de Cristo pela experiência, por aquilo que Cristo derrama no nosso coração, pelas manifestações gloriosas, né, sobrenaturais do amor de Deus. Nós estarmos hoje diante de Deus já é uma prova do amor de Deus. Nós podemos ser chamados e considerados e nos sentirmos filhos de Deus, é fruto do amor de Deus. Nós já vimos aí na carta, não é? Nós não fizemos nada para merecer, mas Deus, pelo seu grande amor, nos transformou, nos resgatou, nos redimiu, nos salvou, nos glorificou. Então, a gente vai experimentando esse amor de Cristo. É bom a gente lembrar quem a gente era, ou quem nós poderíamos ser agora, né? Como alguém falou aí recentemente, né? O que eu seria hoje se eu não tivesse sido alcançado pelo amor de Deus? Esse amor é imensurável. Esse amor é imensurável. Ele não dá para medir, né? Não dá para colocar numa caixinha, não dá para colocar numa régua, não dá para colocar em lugar nenhum. Vai acima do nosso entendimento. E esse amor também é percebido no amor fraternal, né? A gente sabe que uma das formas que Deus se manifesta para nós é através de quem? Das pessoas, né? Quantas vezes a gente se sente amado por Deus porque alguém mostrou o amor de Deus por nós. Alguém nos amou, nos abençoou, nos acolheu, nos ajudou, nos socorreu. Alguém nos exortou também, não é? Alguém nos chamou a atenção. Alguém puxou a nossa orelha. E nisso também nós vemos o amor de Deus, né? Porque quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Quem ama, exorta. Não é verdade? A gente ama os nossos filhos e a gente corrige eles, a gente não deixa eles viver de qualquer jeito. Então, às vezes a gente sente o amor de Cristo quando alguém nos corrige também, não é? Então, nós percebemos no amor fraternal. E o Russell Shedd, ele vai usar uma expressão muito legal para a gente compreender o amor de Cristo. A Dida está colocando aqui. Embora seja impossível conhecer perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo. Ela está colocando a nova linguagem de hoje, né? Linguagem de hoje. Vou ler de novo como está aqui na linguagem de hoje. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Muito boa essa tradução, né? A linguagem de hoje. Por isso que é bom a gente, quando está estudando a Bíblia, ter várias versões, né? Porque uma vai acrescentando a outra. A linguagem de hoje, ela nos ajuda também. Para que Deus encha completamente o nosso ser com a sua natureza. Aleluia, né? É aquilo que nós precisamos desejar, nos esvaziar de nós mesmos para sermos discípulos e nos enchermos desse poder, dessa glória de Deus, dessa capacitação sobrenatural de Deus, né? Alguém pode aí dizer para nós uma experiência em que você compreendeu de uma maneira assim maravilhosa, que foi marcante para você, o amor de Cristo na tua vida? Né? Além da conversão, né? Quando você foi recebido por esse amor de Cristo, uma experiência que você teve, que você percebeu o amor de Deus assim, de uma forma bem nítida, bem clara.
Alguém pode compartilhar com a gente aí? Alguma experiência que veio à sua mente quando a gente está estudando esse assunto aqui? Pastor, eu, Oi, oi, querida. Jaqueline. isso. Eu tive vários momentos, né, depois de chegar na igreja, mas eu gosto de falar o principal, que foi eu voltar para a igreja Amém. através de uma criança, que é a Olha, filha da Ana, Mariana. A Mariana acho que tinha 5 anos, ela estava no EMEI estudando com a Maitê, e ela fazia uns bilhetinhos escritos à mão, desenhado, convidando a Maitê para ir à igreja. E a Maitê ficava, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, e eu nunca ia, e a Mariana nunca desistiu. Toda semana a Maitê vinha com um bilhetinho escrito. Então, teve o Natal na praça, sempre participava, mas eu não ia, e um dia peguei esse bilhetinho e vamos para a igreja, e estamos aí até hoje. Então, eu acho aleluia. que é o milagre de Deus através de uma criança que nunca cansou de fazer um bilhetinho pintadinho de lápis de cor, insistindo para a amiguinha ir. Então, ela pegou, resgatou 2 vidas, que é a minha e da minha filha. Aleluia. Que belo exemplo, Jaqueline. Obrigado. Obrigado por esse exemplo que nos emociona mesmo, né? Parabéns para Mariana. Parabéns para a Ana e para o Gerson, né? Então vejam como ela sentiu o amor de Deus através de uma criança, que insistiu e que não desistiu. Muito bonito, viu? Eu tenho certeza que todos nós temos experiências assim, né? Experiências que a gente sente esse amor de Cristo derramado em nós. Vejo o desafio que nós temos e a oportunidade, né? Nessa vida que a gente se relaciona com tanta gente, a gente tem essa oportunidade de sermos canal do amor de Deus. Obrigado, Jaqueline. Enriqueceu bastante aqui a nossa reflexão. Então, o Shed, ele vai falar dessas dimensões do amor de Deus, ele vai falar que ele é tão largo que ele pode abranger a totalidade da humanidade, né? Todas as raças, tribos e nações, como a gente viu na aula passada. Ele é comprido para durar até a eternidade. Não tem fim esse amor de Deus. Ele é profundo para alcançar o pecador mais degradante, aquele que está mais longe assim da graça de Deus, aquele que está vivendo sob a influência do diabo e que está agindo com violência, talvez, né? Para transformar a vida, que a gente olha assim para aquela pessoa que está tendo um comportamento que a gente fala, puxa vida, será que essa pessoa pode ser alcançada pelo amor de Deus? Pode, né? A gente viu aí esses dias, eu fiquei muito chocado, muito triste, né? Me fez pensar bastante esse episódio que teve lá no Rio de Janeiro, daquele casal, né? Um vereador, médico, e a sua companheira, uma professora, pessoas com acesso à cultura, né, ao conhecimento, mas que praticaram um ato terrível com o menino Henry, né? E aí isso me entristeceu, mas a gente sabe que Deus pode alcançar corações tão cruéis, tão adoentados, né? Tão contaminados. Mas o amor de Deus é profundo. Dida, vou deixar você falar um minutinho. E esse amor é muito alto, né? Largo, comprido, profundo e alto para nos levar ao céu, para nos levar daqui onde nós estamos, nos fazer experimentar o céu já nessa vida e nos fazer depois, futuramente, no tempo de Deus, experimentar a presença de Deus plenamente lá na glória. Oi, Dida, pode falar. Opa, obrigado, Luciano. É que eu não estou conseguindo ver as mãozinhas levantadas. Vocês podem me ajudar aí, viu, Luciano, Bruna, etc. Então, primeiro a Dida. Fala, Dida. Depois a Solange também pode falar. Continuando ali de como Deus, Jesus toca no coração da gente e transforma as situações, né? Teve um tempo na minha vida que eu fiquei muito triste. Acho que foi o tempo que eu fiquei mais triste na minha vida.
E eu não sorria mais. Depois que o meu marido morreu, ficou tudo cinza. Eu não via mais cor em nada, não via mais graça em nada. E eu achei que eu não tinha mais valores. Assim, eu não valia mais nada, né? Eu me sentia oca. E Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que ele prepara as coisas e a gente só percebe depois, né? Ainda mais quando a gente está muito sensível. Para quem tem dúvidas, eu vou fazer um esclarecimento aqui. O Pedro é o meu neto. O Pedro é meu neto de amor, de sangue, sim, embora seja de outra família. Por quê? Quando a Bruna engravidou, o meu marido queria ser o avô do bebê. Enfim, e assim foi. O Beto virou avô e eu virei avó. E eu falava, gente, não pode, ele tem avô, né? Mas o meu marido queria de qualquer jeito e pronto, e ficou. E o Beto conheceu o Pedro e viveu com o Pedro um ano. O Pedro viveu com a gente. O Pedro vive com a gente até hoje. E o Beto se foi, o Senhor recolheu. E a minha tristeza era muito grande. Mas o olhar para o Pedro me fazia sorrir. Então, eu sempre falo que o Pedro me trouxe o sorriso de volta. Então, eu olho para o meu neto todas as vezes até hoje e me lembro do amor que Deus tem por mim, que me deu a coisa mais linda do mundo, a ser mãe pela segunda vez de uma forma diferente. Então, eu sinto pelo Pedro, até hoje, as mesmas coisas que eu senti pelos meus filhos, mas em dobro. E Deus me permitiu, através do Pedro, e Jesus com seu toque suave, com aquela carinha linda, gorducha, ele trouxe o meu sorriso de volta. Então, eu agradeço essa forma especial que Jesus transformou a minha vida de novo. Aleluia, Dida. Obrigado, querida. Obrigado por esse testemunho. Muito lindo também. Como Deus usa as crianças, né? Aleluia. Solange, fala. Pode falar, querida. Fica à vontade. Nossa, a Dida me deixou emocionada, mas enfim. Todos nós. Exato. Deus, ele usa pessoas, às vezes, para abençoar as nossas vidas, e eu nunca consigo esquecer, graças a Deus por isso, que uma vez eu entrei na igreja assim, completamente despedaçada, completamente, sabe, sem nenhuma esperança, mas muito triste mesmo. E o Gilmar, ele estava ali no final do corredor da igreja, e ele, quando me viu, ele abriu os braços. E eu saí correndo, me atirei nos braços dele e comecei a chorar. Ele não falou nada, eu também não falei nada. Mas eu creio que aquele abraço era de Deus. E eu não consigo esquecer isso, graças a Deus. Então, às vezes a gente pensa, né, que Deus, ele só usa A, B, C ou D e não tem nada a ver, Deus usa quem ele quer. Amém. Né? E outro também que eu quero falar é da Poliana, né? Que apesar do que a gente está vivendo e os problemas familiares, tantas mortes na família e tanta gente passando necessidade, e eu sofrendo muito com a fibromialgia, mas eu levanto todo dia de manhã, pego um ônibus lotado para ir até a casa da Tauana, e quando eu abro a porta, que ela olha para mim e abre aquele sorriso, eu falo, Senhor, obrigado, porque foi um presente que o Senhor deu para nós, essa criança. Diante de tanta dificuldade, diante de tanta tristeza, ela consegue trazer alegria para mim, para a minha família, e unificar, né, a família da Tauana agora, que é do Tiago, e a nossa. Então, Deus, ele é maravilhoso mesmo, eu só tenho que agradecer. Aleluia. Obrigado, Solange. Obrigado por esse lindo testemunho também. Gente, hoje a garganta está dando um nó mesmo, mas a gente percebe em tudo isso o grande amor de Deus, né? Como Deus usa pessoas para nos abençoar, Deus usa crianças.
E esse amor maravilhoso de Deus chega no nosso coração e toca, né? Toca lá nisso que a gente chama de coração mesmo, né? A nossa emoção nos transforma, nos anima. Deus sabe das nossas necessidades, então Deus sempre vai levantar pessoas para cuidar de nós, né? Também poderia contar várias experiências assim, né? E é muito lindo a gente perceber isso. Glória a Deus. Obrigado. A contribuição de vocês foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Que a gente possa ser esse canal do amor de Deus, né, gente? Que a gente possa ter mais sensibilidade, né? Às vezes a gente está tanto na correria, tão preocupado com coisas e às vezes a gente precisa, né? Mas só se preocupar mais com as pessoas. Aleluia. A Dida está falando aqui realmente que por isso ela ama tanto a família Baja, né? E eu acho que isso tem que ser cada vez mais uma marca da nossa igreja, expressar o nosso amor a Deus, uns aos outros e ao mundo, que tem que ser a marca do nosso discipulado, da nossa caminhada. A gente nunca deve desistir disso, né? Somos uma igreja imperfeita, que tem problemas, às vezes temos conflitos, temos momentos de instabilidade pessoais e que reflete no corpo, às vezes nos entristecemos, mas isso é ser humano, né? Isso é viver em comunidade, mas nunca devemos desistir de amar, de perdoar, de reconciliar, né? E quem faz isso em nós é o poder de Deus, é o Cristo habitando em nós, é menos de nós e mais de Cristo, é mais de Cristo. O Luciano também pode falar, querido, claro. Tentando encontrar palavras aqui, né, pastor, depois do que a gente ouviu da Jaque, da Dida, da Solange, emociona bastante a gente ver essa atuação de Deus por meio de pessoas na vida da gente, mas queria deixar só um alerta, né, Paulo, ele está explicando para o pessoal de Efésios que ele ora para que isso seja presente na vida deles, e eu creio que com esse alerta de Paulo eles se desenvolveram e fizeram dessa forma, mas se a gente for lá para Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus, por meio de João, escreve a igreja de Éfeso, ele elogia Éfeso por causa da firmeza doutrinária, mas diz que eles esqueceram o primeiro amor. Esqueceram desse amor mútuo, desse cuidado uns dos outros, dessa demonstração do amor de Jesus por meio da vida deles para outras pessoas. Então, que a gente fique sempre atento, né? Eu sei que a gente tem vivido tempos difíceis, isso às vezes até endurece um pouco o coração da gente, mas que a gente fique sempre alerta de que Jesus sempre nos chama a amar um ao outro, que é dessa maneira, como o pastor mesmo citou, lá de João 13, que as pessoas vão reconhecer que nós somos cristãos. Então, a gente nunca pode perder isso. A gente tem que estar sempre orando a Deus, pedindo, Senhor, me capacite a amar o meu irmão, a minha irmã, cada vez mais, porque é assim que as pessoas vão reconhecer a tua igreja, é assim que as pessoas vão me reconhecer como um seguidor teu. Amém, amém. Por isso que é bom a gente estar nesse encontro de escola bíblica, por isso que é bom a gente reler esse texto. Eu sei que muitos de nós já lemos esse texto muitas vezes, alguns já deram aula, outros já pregaram, mas a gente tem que, por isso que o estudo bíblico, a estar na igreja, o participar dos estudos, o ler a palavra é tão importante, para que não aconteça isso que o Luciano muito bem nos lembrou. Lá na frente, a igreja foi repreendida pelo próprio Cristo por abandonar o primeiro amor, né? Nós temos a tendência de esquecer, de sermos distraídos, nós temos a tendência de sermos idólatras, né? De colocarmos ídolos, e aí Cristo vai até estar habitando em nós, mas lá no cantinho da casa, porque a gente vai ter colocado outros ídolos. E a gente tem tendência de esquecer e de ser influenciado pelo mundo também, por lugar onde nós vivemos. Por isso a gente precisa voltar sempre para esses textos. E cada um de nós, diante disso, dessa expectativa de Deus para nós, pensarmos como nós temos vivido, né? O poder de Deus está se manifestando na nossa vida, nós temos amado, nós temos desfrutado dessa capacitação, enfim. Isso aí, gente, é um grande desafio, né? E aí ele vai terminar essa oração no versículo 19 de uma maneira magistral. Vai falar dessa
plenitude, né? Para que vocês sejam cheios de toda plenitude. Plenitude dá essa ideia de completude, de enchimento, de domínio de Deus, no caso, para nós, em nós, né? Por isso, de novo, né, a gente não pode se contentar com uma vida sem fruto, sem amor, sem serviço, sem perceber Deus agindo através de nós, como agiu através da Mariana aí, né? Como agiu através do Gilmar. Se a gente não está percebendo isso na nossa vida, é tempo de voltar, de orar, se humilhar diante de Deus. Nessa carta, Paulo fala que nós temos que ser cheios da plenitude do Filho, capítulo 1, 23, agora do Pai, e também do Espírito, quando ele fala lá, encham-se do Espírito Santo em 5:18, né? Então, essa é uma busca constante, né? Deve ser prioridade na nossa vida. E é possível, isso é possível, isso está disponível para nós, isso que Deus quer fazer na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida dessa família chamada Ibaja, né? Essa plenitude de Deus que é algo transcendente, né, gente? Sempre bom a gente repetir isso, é algo transcendente, algo poderoso de Deus, que a gente deve desejar, porque se a gente não viver isso, a gente vai ser como um metal que soa, como um sino, lá de 1 Coríntios 13, né? Sem amor, sem vida, sem poder, sem unção. Unção não é a coisa de pentecostal, não, viu, gente? Unção é coisa de crente, né? Sem essa capacitação sobrenatural de Deus, para a gente amar, para a gente ser usado por Deus, para a gente ter estabilidade, para a gente ter paz, para a gente ser feliz. Esvaziado de nós para sermos preenchidos. A Jaqueline está falando aqui que a família que eu não quero soltar nunca mais. Aleluia, querida. Você é da família Ibaja, né? Família, uma vez eu falei na igreja que a gente não muda de família, né? Vou sair dessa família, vou para outra. Mudar de igreja, meus amados, quando acontece, tem que ser numa condição muito especial, como a gente teve aí na última assembleia, né? Nós desligamos várias pessoas que mudaram de cidade. Gente que mora em Cotia, gente que mora em Piracaia, gente que mora muito longe lá em Guarulhos. E aí tem que mudar de igreja, né? Mas a gente não muda de igreja por motivo fútil nem por conflito, né? Conflito a gente precisa resolver com a graça de Deus. Aleluia. Fico feliz, viu, Jaque, com essa sua palavra aqui. Pleno é estar inteiro, completo, com todos os espaços preenchidos, né? É isso mesmo, Dida. Então, a gente se esvaziar de nós mesmos, né? Deixar que Cristo jogue fora na nossa casa aquilo que não pertence à sua natureza santa, por isso o processo de santificação que nós falamos domingo na pregação, tirar tudo aquilo que é impuro. Plenitude é algo completo mesmo. Aleluia. Menos de nós e mais de Deus na vida, né? Essa oração de Paulo pelos Efésios. Então vejam que naquele contexto que eles viviam, né, de idolatria, de luta espiritual, eles precisavam experimentar desse poder de Deus, e o poder de Deus estava muito acima de qualquer poder, de qualquer entidade demoníaca que existia lá naquela cidade de Éfeso, né? Embora Deus seja transcendente, nem o céu pode contê-lo, ele habita em nós. Isso é lindo também, né? Como que nós, sendo humanos, pecadores, miseráveis, a gente pode experimentar essa transcendência de Deus dentro de nós. Só Deus pode fazer. Aleluia, já. Descobriu a verdadeira felicidade com os verdadeiros ensinamentos de todos que me ajudam. Aleluia. E parabéns para a igreja, né? Parabéns para vocês, Igreja de Jesus. Aleluia. A plenitude de Deus tem a ver com o nosso alvo de sermos semelhantes a Cristo, né? Esse processo de santificação, essa escada da santificação tem um alvo. A estatura de Cristo, que ele vai falar daqui a pouco no capítulo 4, né? Que vai ser tema das próximas aulas aí.
sermos semelhantes a Cristo Jesus. Isso é Deus que faz em nós, é o poder de Deus em nós. Sem o poder de Deus, isso se torna apenas um esforço humano. E a gente pode ser disciplinado, podemos ser bem educados, podemos ter uma disciplina humana, que é bom, mas é muito pouco ainda para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia, gente. Glória a Deus. Que texto curto, né? Que texto curto, mas maravilhoso. Então, indo para o final, ele vai falar, no término dessa oração, é marcada pelo louvor e glória do Senhor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Sabe tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a nossa mente entende, todas as nossas orações, né? Às vezes a gente vai orar e eu me pego fazendo isso, e isso é natural, né? Senhor, eu tenho lá um amigo que está desempregado, que está precisando de tal coisa, então abre uma porta de emprego, mostra para ele uma empresa boa, usa alguém para... A gente fica dando várias sugestões para Deus agir, né? Eu creio que Deus entende isso, e isso é natural, mas o poder de Deus, a maneira de Deus agir vai muito mais além, né? Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus e Deus quer nos dar muito mais. Então, a gente deve descansar no poder de Deus, descansando no poder de Deus. Nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, né? Os mais antigos vão lembrar desse hino. Aleluia. Texto profundo. Então, lembra que Deus pode fazer muito mais do que você pensa, do que eu penso, do que nós conhecemos, né? A Ele seja a glória de Deus. Na igreja, né? Paulo reforçando aqui a importância da igreja na nossa vivência. Isso nós não podemos nunca perder de vista, né, gente? Então, vale sempre a pena repetir. O estar na igreja, o ser da igreja, o cooperar com a igreja, o ser membro da igreja, o colocar os dons a serviço do corpo de Cristo, tudo isso glorifica a Deus e essa é a vontade de Deus. Nunca deixe de ser da igreja, nunca se afaste da igreja, porque a igreja é instrumento de Deus, como nós ouvimos aqui agora, né? Não preciso nem falar nada, os testemunhos já falaram, por todas as gerações. Deus vai além do que nós podemos imaginar. A igreja como expressão de louvor ao Todo-Poderoso. A igreja como agência do reino de Deus, né? A igreja precisa mostrar esse amor de Deus. Aleluia. Então, terminando, gente, indo aqui para o final, que o nosso horário correu, né? Eu sei que vocês estão aí já pensando no almoço, né? Pensando no macarrão, no frango. O Alex vai fazer churrasco na laje hoje, falou que vai assar aquela alcatra, né? Mas não pode ter aglomeração aí, viu, Alex? Só vocês mesmos, tá? Se você quiser me abençoar, manda pelo delivery. O meu você pode jogar aqui na laje, de laje para laje. Você anda perto aí, você joga um pacotinho. Mas amém, gente. Indo para o final, então, apenas algumas colocações para a gente refletir nesse texto tão maravilhoso, né? Para a gente ser assim vitoriosos, para a gente estar fortalecido, para a gente estar com esse sorrisão bonito, mesmo em meio às adversidades. Lembrando do começo, Paulo não pediu nessa oração para que Deus o livrasse da cadeia, para que Deus resolvesse todos os problemas dos Éfesos, mas Paulo queria que eles estivessem assim, fortalecidos, motivados, confiantes para enfrentar os problemas e também para pensar em nós que estamos enfrentando essa pandemia, que é um dos grandes problemas. Nós temos outros, né? Ou talvez problemas que a pandemia agravou, enfim, mas que a gente esteja fortalecidos para continuarmos a nossa jornada assim, né? Então, em primeiro lugar, busque essa capacitação, esse poder, esse amor, essa ação de Deus está disponível para você. Busque isso em oração, na palavra, na comunhão. Não se contente, de novo, com uma vida fria, uma vida de altos e baixos, uma vida, às vezes, guiada pela carne, não pelo espírito, uma vida sem frutos, mas busque
Isso é para todos nós, não é só para a liderança da igreja, é para todos os crentes em Jesus. Se empenhe nisso. Use seu tempo para buscar isso, seus dons, seus talentos. Busque isso como prioridade para a sua vida. Seja humilde, se ajoelhe diante de Deus. Reconheça que você precisa de Cristo. Não importa quanto tempo de convertido, o quanto você conhece a palavra ou não, o quanto você é líder na igreja ou não, o quanto você já fez muita coisa no reino de Deus ou não, né? Isso é bom, mas é daqui para frente. Seja humilde, reconheça. Creia no poder de Deus, nesse poder sobrenatural, maravilhoso, transcendente, grandioso, infinito. Creia nisso, viu? Não creia só no que você vê. Não seja um crente racionalista só pela razão. Creia no sobrenatural, naquilo que a gente não pode ver, mas que Deus tem e que Deus quer nos dar, em nome de Jesus. Creia nisso. Você é amado de Deus. Deus quer derramar esse amor no seu coração. Deus não desiste de você. Você é importantíssimo, importantíssima para Deus. Deus quer te fortalecer, Deus quer te levantar, Deus quer te sustentar. Deus quer que você compartilhe esse grande amor. É isso, gente. Então vejam quanta riqueza, né? Essa carta aos Efésios, acho que uma das palavras-chave dessa carta é justamente as riquezas, ou são as riquezas de Deus, tá, gente? Então não vamos viver de qualquer maneira. Deus é rico, poderoso. E nós precisamos lembrar quem nós éramos, quem nós somos. Vocês estão me ouvindo aí? Amém? Sim. Então, Sim. Quem nós somos e o que Deus quer fazer de nós. Se todos nós fizermos isso, formaremos um exército fortalecido, abençoado. E vamos poder abençoar muito mais pessoas. Essa é a vontade de Deus para nós. É isso, gente. Vamos, então, terminando a nossa aula aqui, nessa manhã. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, das suas famílias. E nós vamos poder, assim, orar, terminando essa aula agradecendo a Deus por tudo isso que nós aprendemos hoje, tá bom? Deixa eu abrir aqui o chat, ver se tem alguma coisa. E eu vou pedir para alguém orar aqui nessa manhã, encerrando essa aula. A foto primeiro, pastor. A senhora tira a foto. Tem foto. Pode encerrar Então, a gravação, a gente tira a foto e ora. Vou encerrar a gravação, então. Então, vou encerrar aqui. Deus abençoe vocês que estão aí, que participaram. E vamos encerrar a nossa gravação em nome de Jesus.